Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje eu queria, então, apresentar a quarta aula de Ecologia Animal, que é Padrões Espaciais de Populações. A imagem de capa é outra pintura do pintor holandês Maurits Escher, que aparece várias vezes nesse curso. Essa pintura se chama, então, Migração, e tem tudo a ver com a aula, porque é um dos tópicos que eu vou falar nessa aula. Mas queria começar com uma outra ideia, que é a ideia de áreas de vida, o conceito de áreas de vida. Então, a área de vida foi um conceito definido classicamente por Burt, em 1943, essa é a definição mais tradicional, vamos dizer assim, área utilizada por um indivíduo em suas atividades normais de busca de alimentos, acasalamento e cuidado com a prole, excluindo saídas ocasionais, né? Então, a primeira coisa a gente reparar aí é que a definição do Burt deixa bem claro que a área de vida é um parâmetro individual, não existe área de vida da população ou da espécie, né? Isso seria distribuição geográfica ou distribuição populacional. Existe área de vida do indivíduo, de cada indivíduo na população. Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, nos traçados coloridos, a área de vida de várias raposas, né, num estudo feito nos Estados Unidos, né, vários indivíduos de raposas, uma população, né? E, bom, agora, essa definição do Burt, na verdade, ela tem várias limitações, né? Então, voltemos aqui. Área utilizada por indivíduo em suas atividades normais de busca de alimentos, acasalamento e cuidado com a prole, excluindo saídas ocasionais. Mas o que seria exatamente uma saída ocasional? Quanto é ocasional? Com que frequência o bicho sai de uma área para que você ainda considere aquilo como ocasional ou que já passa a considerar o lugar para onde ele está indo como parte da área de vida também? E a definição de Burt não fornece nenhuma informação sobre que partes da área de vida são utilizadas com mais frequência pelo bicho, que seria bastante interessante. Então, ela tem sido substituída por métodos mais modernos, que são os métodos de distribuição de utilização, ou kernel, que se baseiam, então, na distribuição espacial das localizações, na frequência das localizações em tal ou tal área, né? Então, o que vocês estão vendo, na verdade, em preto, as bolinhas pretas são as localizações de um indivíduo, e aí isso é como se fosse curvas de nível, como se fosse uma montanha vista de cima, onde vocês têm as cores, a cor vermelha mostra as áreas utilizadas com menos frequência na periferia, e você tem cores tendendo para o laranja, amarelo, branco, em direção às áreas que o bicho utiliza com mais frequência, onde a chance de encontrar aquele indivíduo é maior, tá? Então, isso é um método de distribuição de utilização. E talvez a gente possa visualizar isso melhor na figura seguinte, e não, isso não é uma montanha, isso é uma área de vida. Então, o que vocês estão vendo aí, na verdade, é um gráfico desse proveniente de distribuição de utilização, que mostra as partes do espaço em que esse indivíduo usa com mais frequência, que estão em vermelho, com frequência intermediária em amarelo e com frequência menor em azul. Isso, naturalmente, é baseado, uma figura como essa, baseada em centenas ou milhares de localizações, o que hoje em dia é relativamente fácil de fazer com estudos com radiotelemetria, né? Onde você bota uma antena de rádio no bicho, recebe o sinal, e você pode, portanto, caracterizar a área de vida dessa forma, né? Então, esses picos correspondem às partes do hábitat que são mais utilizadas por aquele indivíduo e as partes mais baixas, as áreas mais periféricas que ele utiliza com menos frequência, né? E um dos métodos de você produzir esse tipo de estimativa bastante utilizado é o método de kernel. E aí você pode também atribuir um valor ao tamanho da área de vida, então você pode ter a sua própria definição e considerar que a área de vida é aquilo que o bicho utiliza em 50% do tempo, ou 90% do tempo, ou 95% do tempo, tá? 95% do tempo é bastante comum, e isso corresponderia à área da curva de nível acima da qual estão contidas, por exemplo, 95% das localizações. Então, na verdade, isso é um histograma tridimensional, você tem um volume, você pode imaginar que, por exemplo, se você fizer a curva de nível, né, vocês estão me acompanhando, seguindo a montanha, curva de nível na parte de baixo da faixa azul clara, você teria, então, desenharia, né, um contorno, né, e você poderia estimar a área
dessa figura que você desenhou com a curva de nível que passa embaixo da área azul clara, ou das duas áreas azuis claras, e somar, né? Então, a área compreendida por essa curva de nível seria a área de vida a 95%, ou seja, a área dentro da qual aquele indivíduo está 95% do tempo, beleza? Então, isso é bastante utilizado, tá? Agora, vários fatores ambientais influenciam o tamanho das áreas de vida dos indivíduos. O primeiro, naturalmente, é o peso. Todo o resto sendo igual, um bicho maior tende a ter uma área de vida maior. Um elefante vai ter uma área de vida maior do que um rato, por exemplo. Agora, essa relação, enfaticamente, ela não é linear, ela é curvilinear, quer dizer, a área de vida aumenta muito mais devagar do que o peso. Então, o elefante pode pesar alguma coisa como 500 vezes mais do que um rato, alguma coisa assim, mas a área de vida dele não vai ser 500 vezes maior, vai ser 100 vezes maior, 50 vezes maior. Então, há uma relação com peso que não é linear, tá? E tem também uma relação com nível trófico. Então, a gente sabe, por causa da lei dos 10%, por causa da perda de energia, né, que vocês já viram quando aprenderam sobre ecossistemas, a perda de energia à medida que você vai de níveis tróficos mais baixos para níveis tróficos mais altos, que faz que 10% aproximadamente ou menos, né, de energia chegue nos níveis tróficos mais altos, isso, então, determina que os bichos que estão em níveis tróficos mais elevados, que também muitas vezes precisam ser grandes para poderem dominar as presas, tenham áreas de vida muito maiores, porque precisam de uma área muito maior para conseguir obter energia suficiente do que, por exemplo, um bicho pastador, que vai obter energia na grama, que é extremamente abundante, mas os comedores de grama, para o predador, já não são tão abundantes assim. Então, esse gráfico aí mostra a relação com o peso, né, para vários hábitos alimentares, proporção de presa animal ali, de acordo com as cores, né, que vocês estão vendo, né? E você tem em cima os predadores, e os predadores que estão ali marrom clarinho são aqueles predadores que utilizam mais vertebrados, então você vê que são bichos grandes, estão à direita no peso, né? E essa curva dos predadores é mais alta, do tamanho de área de vida, é mais alta do que a curva dos herbívoros que está lá embaixo, né? Os onívoros estão ali no meio. Vocês reparem que eu falei que a relação do peso é não linear, e é não linear, mas ela é linearizada porque esse gráfico é um gráfico log-log. Então, com isso, você lineariza a relação, beleza? Então, a relação do tamanho de área de vida com o peso corporal não é linear, mas no momento que você faz um gráfico log-log, ele lineariza essa relação. E a outra coisa que também influi é a disponibilidade de recursos. Então, claro, se você tiver uma disponibilidade de recursos que seja menor, comparando entre hábitats ou comparando entre estações, uma estação do ano em que a disponibilidade de recursos seja menor, os bichos vão ter que ter uma área de vida maior nessa estação para obter todos os recursos necessários. Enquanto um habitat que tenha mais recursos ou uma estação do ano em que os recursos sejam mais abundantes, as áreas de vida normalmente são menores, porque os animais podem obter, cada indivíduo pode obter recursos suficientes numa área menor, tá? Então, peso, nível trófico, disponibilidade de recursos são os fatores fundamentais que influenciam o tamanho das áreas de vida. Agora, território. Né? Território, muitas vezes, as pessoas confundem com área de vida, né? Mas o território é um conceito diferente, embora relacionado ao de área de vida. O território é a parte defendida da área de vida. Tá? Então, o território é a parte da área de vida, que pode incluir a área de vida toda, mas na maioria dos casos não inclui. Então, é a parte da área de vida que é defendida contra outros indivíduos. Então, você pode ter territorialidade intraespecífica e você pode ter territorialidade interespecífica. Você pode ter bichos como beija-flores que defendem mesmo contra aves de outras espécies, seu território. Agora, você tem bons exemplos de territorialidade intraespecífica, é muito comum em aves, em pequenos mamíferos, em mamíferos carnívoros, etc. Você tem exemplos muito bons que a gente pode ver no campus do Fundão, quando eu espero que muito breve a gente vai voltar para lá, mas se vocês andarem no campus, vocês vão ver com muita frequência nos fios, né, elétricos, vocês vão ver esse siriri, né? Esse bicho, e vocês vão ver que ele fica parado nos postes
mas você nunca vai ver 2 siriris exatamente ao lado do outro. Você vai ver um siriri com 3 postes de intervalo, depois você vai ver outro, porque esses são bichos insetívoros aéreos, né, tiranos melancólicos, essa espécie, que são altamente territoriais, com territorialidade intraespecífica, ou seja, um siriri não vai permitir apenas que outro siriri se aproxime do território dele, mas outras aves podem entrar, porque a sobreposição de recursos, na verdade, é menor, né? Mas isso é muito fácil, muito interessante de ver, dá uma boa prática para o curso também. Esse outro estudo aí é um estudo mapeando territórios com Zonotrichia capensis, que é o tico-tico, que está embaixo, que é uma ave muito comum no Brasil também, mas esse estudo em particular é feito na Colômbia por Miller, então vocês têm uma escala bastante pequena de uma fazenda, casa, pasto, etc., e vocês têm os territórios mapeados de vários tico-ticos altamente territoriais, cada um aí no seu território incluído nesse mapa. Agora, outra coisa que é interessante a gente discutir são os padrões de distribuição espacial dos indivíduos nas populações. Então, basicamente, você tem 3 tipos de distribuição espacial fundamentais, que são agregada, aleatória e uniforme. Então, os indivíduos dentro das populações podem estar distribuídos, ou vocês podem imaginar que os centros, as suas áreas de vida estejam distribuídos de maneira agregada, por exemplo. Então, distribuição em manchas, né? Então, isso é muito comum na natureza, sem dúvida, dos 3 tipos, o mais comum, e reflete, em primeiro lugar, a heterogeneidade do ambiente. O ambiente físico ele já é todo heterogêneo, a distribuição de alimentos, de nutrientes e de água no solo, etc., temperaturas e tudo mais. Isso tudo é heterogêneo. Então, as plantas, ainda tem o efeito da história, da colonização e tudo mais, as plantas já têm uma distribuição que tende a ser agregada, que é influenciada pelas características do ambiente onde elas estão crescendo. Isso, por sua vez, gera uma distribuição agregada nos animais que se utilizam dessas plantas, que, por sua vez, gera uma distribuição agregada nos animais que se utilizam desses animais. Então, uma das causas fundamentais das distribuições agregadas serem tão comuns na natureza é a heterogeneidade do mundo. Agora, é claro, existe outra causa que é o comportamento social. Então, você tem muitas espécies que são gregárias, né? Você tem vários tipos de comportamento social e esses bichos, naturalmente, você também vai encontrar eles com distribuição agregada por causa da socialidade, não necessariamente por causa da distribuição dos recursos. Um segundo tipo de distribuição bastante comum é a distribuição uniforme, né? Então, o que vocês estão vendo aí embaixo com os pinguins, né? O que geraria, então, uma distribuição uniforme? Que tipo de processo ecológico produz uma distribuição uniforme dos indivíduos no hábitat? Basicamente, territorialidade ou alelopatia. Então, esse espaçamento regular é produzido, como eu falei, nos siriris, nos postes, no fundão, é produzido fundamentalmente por interações entre indivíduos, né, territoriais que mantêm os outros da mesma espécie à distância, né? E aí gera esse padrão de distribuição uniforme na população. O mesmo pode ser feito por alelopatia, então interferência química, que é como se fosse uma territorialidade química em vez de comportamental, que é encontrado em muitas plantas, mas que é encontrado também em muitos invertebrados marinhos, por exemplo. Então, esse tipo de alelopatia tende a gerar também padrões de distribuição espacial uniforme nas populações. E, bom, uma terceira possibilidade seria a distribuição aleatória. Que tipo de processo gera uma distribuição aleatória, uma distribuição ao acaso? Acaso não tem processo, né? Uma distribuição ao acaso, ela existe justamente quando não está acontecendo nenhum dos processos que eu falei antes, né? Agora, essas distribuições, por exemplo, uma distribuição uniforme nunca vai ser perfeitamente uniforme, mas o que você pode dizer, na realidade, é que o espaçamento dos bichos é mais regular do que seria esperado ao acaso. Então, você tem ecologia
testes, índices que são usados para ver se uma distribuição, por exemplo, é significativamente uniforme ou não, se ela difere significativamente de uma distribuição ao acaso ou não. Então, esses são os índices de Green, de Morissita, de variância sobre média. Então, não vou falar sobre isso aqui, mas eu quero apenas que vocês saibam que esses índices existem para quantificar, então, e ver se, de fato, uma distribuição difere significativamente do acaso, seja para o lado da agregada, seja para o lado da uniforme. Agora, falar um pouquinho também de dispersão versus migração, que são dois conceitos que geram muita confusão. Então, eu queria perguntar para vocês qual a diferença entre dispersão e migração. Até 6 palavras, 5 segundos para responder. Oi? Beleza? Tá. Bom, 6 palavras. Dispersão é individual, migração é populacional. Essa é a diferença fundamental. São dois fenômenos completamente diferentes. Dispersão não tem nada a ver com migração. E muitas vezes as pessoas usam erradamente que vem qualquer bicho indo de um lado para o outro, como esse puma aí, e dizem que isso é migração. Isso não é migração. Dispersão é o fenômeno individual, migração é a população que migra, tá certo? Então, vamos lá. Dispersão. Vocês estão vendo aí, então, esse exemplo do puma, né, cruzando uma estrada, né, puma, ou onça parda, ou cougar, ou como quer que se chame, é sempre o mesmo bicho, né? Bom, agora, a dispersão. A terminologia é cruel com a gente nesse caso, porque qual seria a tradução em inglês desse fenômeno ecológico dos indivíduos saírem da população, irem para algum lugar, etc., que a gente está chamando de dispersão? Não é dispersion, como a pessoa poderia pensar. Se a pessoa vê num livro em inglês dispersion, não tem nada a ver com dispersão. Dispersion quer dizer distribuição geográfica, beleza? De uma espécie. Então, dispersion é distribuição geográfica. Dispersão, que a gente está vendo aqui, dispersão é dispersal. Dispersão em inglês é dispersal. E o que é isso? São movimentos individuais por flexibilidade comportamental, dos bichos saindo das suas áreas de vida, saindo das populações, tá? Sozinhos, indo para algum lugar, explorando, procurando um novo lugar, porque o habitat ali está ruim, tem muita competição, pouco recurso. Então, o bicho sai e vai para algum lado, cada um para o lado que ele resolve ir, né? Então, são movimentos individuais, geralmente em direções distintas, e esses movimentos são geralmente não sazonais, não revertidos e não repetidos. Embora possa haver casos em que você tem uma maior frequência de dispersão em certas estações, normalmente a dispersão pode acontecer em qualquer estação. Os movimentos não são revertidos, quer dizer, o bicho sai e não volta exatamente para o mesmo lugar, pelo menos, e não são repetidos. Ele não fica todo ano fazendo aquele movimento, no seguinte ele não vai fazer exatamente aquele movimento, é outro movimento, que é um movimento exploratório do bicho indo de um lado para o outro, que pode representar a saída dele da população. Uma coisa, antes que venha a sua pergunta da terminologia, novamente cruel, a entrada e saída de indivíduos da população, que a gente chama de imigração e emigração, pode acontecer por migração, mas pode acontecer também, obviamente, por dispersão. Se o indivíduo está saindo da população, isso, do ponto de vista da população, representa emigração, saída de indivíduo. Se o indivíduo, por dispersão, está chegando numa nova população, do ponto de vista da população onde ele está chegando, aquilo representa imigração. Beleza? Okay? Então, eu não estou falando da entrada e saída de indivíduos na população em termos de número, eu estou falando do fenômeno biológico que explica essa entrada e saída, né? No caso da dispersão, é um movimento individual por flexibilidade comportamental, um movimento único, não repetido, não revertido, etc. No caso de migração, não é o indivíduo que se desloca, é a população que se desloca. Ao contrário de dispersão, que é um fenômeno individual, migração é um fenômeno populacional. A população vai de um lugar para o outro. E esses movimentos, eles normalmente são por instinto, né? Os bichos têm o instinto de fazer aquelas migrações, sempre nas mesmas direções, em época do ano, etc. É um movimento instintivo.
geralmente numa direção muito bem definida. Você tem aves marinhas, por exemplo, que migram da Inglaterra, da Grã-Bretanha, para a Antártida e que voltam depois, quando chega no final do inverno na Grã-Bretanha, né? Eles passam o que seria inverno na Grã-Bretanha, eles passam o verão na Antártida, e depois eles voltam para a Grã-Bretanha e voltam para o mesmo ninho. Ele volta não só para o mesmo lugar, mas o bicho volta para o mesmo ninho que ele abandonou na estação anterior, né? Tem uma navegação perfeita. A gente pode falar mais sobre isso, se vocês quiserem. E esses movimentos geralmente são sazonais. Por exemplo, você tem um monte de movimentos como esse que eu acabei de falar, do hemisfério norte, para fugir do inverno no hemisfério norte e, então, para o hemisfério sul. Quando começa o inverno lá, eles vêm para o hemisfério sul, e pegam, então, o verão aqui. Na verdade, pegam a estação favorável nos dois hemisférios. Da mesma forma, você tem bichos do hemisfério sul que vão para o hemisfério norte, né? Tipicamente, esses bichos só reproduzem em um dos dois lugares. Um bicho do hemisfério norte que reproduz lá pode passar metade do ano no hemisfério sul, mas ele só reproduz lá. E, inversamente, bichos do hemisfério sul só reproduzem aqui e passam metade do ano lá. Tá? Então, eles são sazonais, eles são revertidos, porque o bicho, conforme eu falei, em migração, geralmente ele volta para o mesmo lugar depois, e repetidos. Todos os anos eles fazem a mesma coisa. Então, essas características permitem que exista, por exemplo, esse lugar que eu tenho uma grande vontade de ir, que é Hawk Mountain. Hawk Mountain é na Flórida, e é um lugar onde você tem os bichos, as aves de rapina, que pegam correntes termais, essas correntes de ar quente que vai subindo, pegam correntes termais para ganhar altitude antes de cruzar o Golfo do México em direção à América do Sul. Então, quando vai começar o inverno lá na América do Norte, muitos animais, né, como várias espécies de falcões, falcão peregrino, que é um bicho maravilhoso, né, a ave mais rápida do mundo, e muitas outras espécies, dezenas de espécies, sobem nas termais perto dessa montanha, Hawk Mountain, para então se jogar, né, voar por cima ganhar altitude para poder, com mais facilidade, voar por cima do Golfo do México e chegar na América do Sul. E ficam milhares de observadores de aves, a coisa fica que parece uma arquibancada do Maracanã, pré-pandemia, né? Aqueles milhares de observadores de aves lá em cima esperando, e os caras conseguem ver dezenas de espécies de aves de rapina difíceis de ver no mesmo dia, né? Ali subindo devagarzinho. Então, é um paraíso para observadores nessa época em que as migrações acontecem. Sempre na mesma época, sempre no mesmo trajeto, e ano que vem eles estarão no mesmo lugar, em Hawk Mountain. Beleza? E, assim, uma coisa interessante desses bichos que vêm de lá para cá, que vêm dos Estados Unidos ou do Canadá para cá, quantos e quantas de vocês sabiam que durante muitos anos a gente teve um falcão peregrino vindo do Canadá, fazendo seu ninho no Hospital Universitário do FRJ, em frente do Instituto de Biologia? Vocês sabiam disso? Vocês ouviram falar do falcão do Hospital Universitário? Pois ele estava lá. Então, já há vários anos não aparece, né? Mas ele foi capturado pelo pessoal do Laboratório de Ornitologia, e quem está com ele na mão, embaixo à direita, é o Max Sonneguet, que trabalhava lá. Tá? E eu assisti, na época, a captura do bicho, um bicho maravilhoso, né? Ser azul, praticamente azul acinzentado. Né? Ele ficava num ninho que ele fez lá em cima, onde o círculo, né, está mostrando ali na foto, né, a letra, está mostrando então aquela fenda lá em cima do hospital, e o bicho tinha um ninho, né, e todo dia milhares de pessoas passavam ali embaixo e ninguém vagamente suspeitava que 30 metros acima da cabeça dessas pessoas, né, 30 metros acima da cabeça das pessoas, estava uma ave absolutamente maravilhosa, anilhada, que tinha vindo do Canadá para fazer o seu ninho ali, né? Uma das aves mais espetaculares do mundo, a ave mais rápida do planeta Terra, né? Mais de 300 km/h em mergulho, né? E ali no Hospital Universitário por muitos anos, né? E um bicho maravilhoso. Agora, também queria comentar rapidamente sobre a interação desses padrões espaciais com outras interações ecológicas. Então, falar um pouquinho sobre o trabalho
de doutorado do Robert MacArthur. Robert MacArthur, esse canadense que está embaixo, muitas pessoas consideram, acho que a maioria das pessoas consideram ele o maior ecólogo que já existiu, né? Morto precocemente por câncer no sangue com 42 anos de idade. Mas o MacArthur ele fez uma tese maravilhosa, e o orientador dele era outro grande ecólogo, maravilhoso ecólogo, chamado George Evelyn Hutchinson. E o Hutchinson deu para o MacArthur um problema tipicamente insolúvel, porque tinha aquela coisa em ecologia, aquela ideia de teoria da exclusão competitiva, que duas espécies não poderiam ter um nicho que fosse parecido demais, porque senão, eventualmente, elas se excluiriam por competição, né? Utilizando o mesmo recurso, não podiam utilizar o mesmo recurso e ter um nicho extremamente parecido, porque elas tenderiam a se excluir competitivamente. E o Hutchinson, então, colocou para o MacArthur o problema, na época bastante conhecido, que existiam 5 espécies do gênero dos warblers, né, esse passeriforme norte-americano, os warblers, gênero Dendroica. Existiam 5 espécies de Dendroica nas florestas de coníferas no Maine, que é um estado lá na parte norte da costa atlântica, da costa leste dos Estados Unidos. Então, lá em cima. E no Maine você tinha florestas de coníferas muito simples, com 5 espécies de passeriformes do mesmo tamanho, do mesmo gênero, que comia a mesma coisa. Como é que você explica isso com exclusão competitiva? Não dá para explicar isso. Então, o Hudson diz, você não é um aluno brilhante, se vira, explica isso aí, vê o que está acontecendo. E o MacArthur foi lá, explicou, e a tese de doutorado dele foi publicada na revista Ecology, de 1958, e recebeu, na época, o título de melhor tese de doutorado em ecologia do ano, né? Mercer Award, né? melhor tese em ecologia. E foi um trabalho realmente maravilhoso, porque ele mostrou com observações muito detalhadas, com uma sutileza muito grande, mostrou que, sim, as 5 espécies de Dendroica estavam partilhando o hábitat, estavam utilizando o hábitat de forma diferente, de forma que não competiam por recursos, porque elas utilizavam insetos um pouquinho diferentes, de acordo com as partes diferentes das árvores, onde cada espécie forrageava. Então, vocês estão vendo aí nessa figura, o MacArthur dividiu para análise as árvores em setores, de acordo com a altura dentro da árvore, e com a parte mais externa, intermediária ou mais interna da copa ou do tronco, né? Ao longo do tronco, e viu que as 5 espécies dendróicas utilizavam as árvores de formas diferentes, comendo insetos em partes diferentes das árvores, que muitas vezes eram insetos diferentes. Né? E, com isso, conseguiam partilhar o espaço de uma forma extremamente fina. Estavam no mesmo habitat, na mesma floresta, mas cada uma utilizando partes sutilmente diferentes daquela floresta. Então, um trabalho de uma elegância impressionante, que foi muito reproduzido. Todo congresso de ecologia você vê trabalhos parecidos com esse, que são descendentes desse primeiro trabalho do MacArthur, né? Então, partilha de espaço numa escala muito fina, né? Gerada por competição interespecífica nesse caso. Agora, eu queria, para concluir, falar um pouquinho sobre metapopulações, né? Tudo que vocês queriam saber sobre metapopulações e tinham vergonha de perguntar. Então, o que são metapopulações? Metapopulações são basicamente conjuntos de populações conectadas uma com a outra. Então, metapopulação é um conceito que se refere a uma única espécie. Não, metapopulações não tem nada a ver com comunidades, são várias populações de uma mesma espécie que se está falando. Uma metapopulação daquela espécie. Então, são várias populações daquela espécie que são conectadas. Tá? Então, 2 definições. Primeiro, de Levins, 1969, né? Definição clássica, a primeira definição formal do conceito, embora o conceito existisse bem antes, pelo menos 60 anos antes. Mas, em 1969, Levins definiu como qualquer conjunto de populações locais que são perdidas por extinção local e ganhas por recolonização. Então, essa figura mostra uma série de manchas de hábitats favoráveis a essa espécie. Então, ali as 3 bolinhas vazias são lugares onde a espécie não está ocorrendo naquele momento, e as 4 bolinhas ocupadas são lugares onde você tem 4 populações daquela espécie.
E essas 4 populações estão conectadas por indivíduos que se movem de uma para outra, que são as setinhas. E na definição do Levis, ele deu ênfase na ideia de colonização e recolonização. Então, ele estava espelhando uma situação que é muito conhecida por naturalistas, que você sabe que regionalmente aquela espécie ocorre, mas em cada ano você nunca sabe exatamente em que localidade você vai encontrar ela. E no ano seguinte você vai encontrar aquela espécie em outro conjunto de localidades. Então, ele interpretou isso como se fosse um painel de lâmpadas, onde as lâmpadas estão acendendo e apagando em lugares diferentes, e aí então você tem populações que estão presentes e depois se extinguem, mas elas emitem colonizadores que vão fundar outras populações. Então, a metapopulação, você vai estar sempre tendo um balanço de extinção local, perda de populações e de recolonização. Populações estão desaparecendo em alguns lugares e aparecendo em outros, né? Em outros lugares, né? A metapopulação, enfaticamente, é o conjunto de populações, beleza? A metapopulação é o conjunto de populações. Tá? Então, meta quer o prefixo meta quer dizer além de. Então, além de população. Então, uma coisa que está num nível de organização acima de população. Então, uma metapopulação é um conjunto de populações. Uma metapopulação é formada por populações, beleza? E não por subpopulações. Muitos geneticistas, acho que isso é um problema genético, mas muitos geneticistas vivem falando das subpopulações que formam a metapopulação. Se forem subpopulações, não é uma metapopulação, é uma população só, tá certo? Uma população, uma metapopulação, por definição e por lógica, é formada por um conjunto de populações, certo? Agora, Hanske e Simberloff, em 1997, formularam uma definição mais moderna, que é mais simples e que hoje em dia é mais popular, porque Hanske e Simberloff contemplavam também situações que os ecólogos conhecem de muitas populações que estão lá em todo o tempo ecológico, que são perenes no tempo ecológico, né? Então, você vai, elas estão sempre lá, mas elas trocam indivíduos entre elas. Indivíduos passam de uma para outra, podem levar indivíduos que carreguem novos genes, que ajudem a manter a viabilidade genética naquela metapopulação. Então, são populações que são conectadas para indivíduos que passam para um lado ou para o outro, sem que você tenha necessariamente extinção e recolonização. Então, isso também é uma metapopulação. Então, a definição de Hanske e Simberloff, de 1997, foi: metapopulação é um conjunto de populações locais conectadas por indivíduos que se dispersam entre elas. Tá? Então, é um conjunto de populações locais conectadas por indivíduos que dispersam entre elas. Na definição do Simberloff, está bem claro também uma ideia que eu queria passar para vocês, é que, enfaticamente, populações dentro de uma metapopulação são conectadas por dispersão, não por migração. Não é a população inteira que vai de um lugar para o outro, são indivíduos que vão de um lugar para o outro, certo? Ok. No modelo de Hanske e Simberloff, as populações continuam lá, e os indivíduos é que passam de um lado para o outro. O Levins também não falava que a população fosse de um lado para o outro, mas que as populações emitem colonizadores que vão fundar outras populações. Elas têm risco de se extinguir, mas as populações estão sempre mandando indivíduos de um lado para o outro, tá certo? Por isso elas são conectadas por dispersão e não por migração. Beleza? Agora, vou falar rapidamente para vocês sobre o modelo de metapopulação de Levins, então, de 1970. Então, o modelo é dp/dt igual a m vezes p vezes 1 menos p menos EP. E é um modelo análogo a modelos de dinâmica populacional, então, em que eu vou falar disso já. Mas primeiro vamos introduzir os termos. Então, dp/dt é uma daquelas coisas que a gente conhece de derivada, né? Variação contínua de P em relação a T. T, obviamente, é o tempo. P é proporção de manchas ocupadas. Então, o que está sendo explicado é variação ao longo do tempo na proporção de manchas de hábitat favoráveis àquela espécie que estão sendo ocupadas na paisagem. Tá? M é a taxa de colonização, conforme foi chamada, né, por Levins, mas seria mais preciso dizer que é a taxa de emissão de colonizadores. Então, a probabilidade de que uma população existente numa mancha vai
emitir um colonizador em direção a outra mancha. E o E é a taxa de extinção, que é a probabilidade de uma população presente numa mancha se extinguir. E esse modelo é muito bonito, né? Um modelo muito bonito, especialmente pelo primeiro membro, a gente vai chegar nisso já. Então, você tem, assim, com os modelos de dinâmica populacional, você tem dois membros, um puxando a população para cima, né, e outro puxando para baixo, né, um puxando o número na metapopulação. Né? Então, o que está sendo explicado é o número de populações presentes naquela metapopulação. Então, vocês têm que o primeiro membro está puxando o número de populações presentes na metapopulação para cima, e o segundo membro está puxando o número de populações presentes na metapopulação para baixo. Tá? Então, é uma analogia com modelos de dinâmica populacional. E vamos dar uma olhadinha, então, no funcionamento do modelo, que eu vou mostrar para vocês, que é muito elegante, muito bonito. Né? Vamos começar pelo segundo membro. Né? O segundo membro é E vezes P, onde E é a probabilidade, é o que está puxando o número de populações para baixo, menos E vezes P, onde é a taxa de extinção, a probabilidade de uma população presente se extinguir. Por que é multiplicado por P? Por causa de uma profunda verdade filosófica. Só pode morrer quem está vivo. Só pode se extinguir quem está presente. Então, quantas populações você vai estar perdendo numa determinada unidade de tempo? Você vai estar perdendo a probabilidade de cada população se extinguir vezes a proporção de manchas ocupadas, que te dá o número de populações que estão disponíveis para se extinguir, beleza? Então, se expressam quantas populações tem disponíveis para se extinguir. Tá? Isso multiplicado pela taxa de extinção vai te dizer quantas populações estão sendo perdidas, faz bastante sentido. Agora, no primeiro membro, então, o que você tem? A primeira parte do primeiro membro é parecido, né? Então, M vezes P, M é a probabilidade de emissão de colonizadores, e P é a proporção de manchas ocupadas. Só pode emitir um colonizador uma mancha que esteja ocupada. Então, o número de colonizadores emitidos é proporcional a M, que é a probabilidade de uma população emitir um colonizador, vezes a proporção de manchas ocupadas, de onde, portanto, pode sair um colonizador. Agora, o que faz a coisa ser bonita é 1 menos P. Por que 1 menos P? Vocês pensaram por que tem que ter 1 menos P nesse modelo? Porque se um colonizador chegar numa mancha que já esteja ocupada, ele não vai ser colonização, não vai representar aumento do número de populações. Vai ser, no máximo, imigração para a população onde ele está chegando. Mas não vai aumentar o número de populações, tá certo? Porque já tem uma população naquela mancha. Então, só vai representar a colonização e, portanto, aumentar o número de populações quando o bicho, o colonizador, chegar numa mancha que esteja desocupada. Você sabe quantas manchas estão desocupadas? Sabe. Se P é a proporção de manchas ocupadas, então 1 menos P é a proporção de manchas desocupadas, tá certo? Então, por isso você tem M vezes P vezes menos P. Então, esse é o modelo de Levins, é um modelo muito bonito, elegante, para, então, explicar a dinâmica de metapopulações. Né? Agora, um exemplo assim verdadeiro no campo, você tem, por exemplo, a metapopulação dessa borboleta Melitheia cincia nas ilhas Halland, na Finlândia, né, no Golfo da Finlândia. Então, o trabalho de Ilkka Hanske e colaboradores, né, de 1995, é um trabalho clássico, né, em metapopulações. Então, vocês têm aí nessas ilhas uma borboleta que utiliza pequenas áreas de grama, né, áreas abertas de grama. E nesse arquipélago das Ilhas Halland, você tem centenas de campozinhos desses de grama, onde você encontra a borboleta ou não em cada ano, porque cada ano que eles iam
procurar a borboleta, ela aparecia em pastos diferentes, porque essas coisas são todas perto uma da outra. Vocês estão vendo a escala ali embaixo, 10 quilômetros. Muitas dessas populações locais se extinguiam e no ano seguinte a borboleta aparecia em outro pasto, em outro lugar. Então, se, por exemplo, num dos anos do estudo, você tem vários anos de estudo, vários gráficos como esse, mas um dos anos do estudo mostrando onde, naquele ano em particular, tinha populações dessa borboleta, que são as manchas pretas. E o outro ano, e as manchas brancas são os pastos, os pontos brancos são os pastos desocupados, os pontos pretos são os pastos ocupados por populações dessa borboleta. E num ano diferente, você vai ter, então, a borboleta em lugares diferentes. Beleza? Bom, então, agora eu queria só fechar essa aula, então, falando de uma outra coisa que é interessante para a gente, da relação dos padrões espaciais com populações, que é a chamada síndrome insular. Né? Então, lá na primeira aula, eu até falei algumas coisas sobre isso, como populações em ilhas se comportam de forma diferente do que grandes populações continentais. Tem uma série de características peculiares de populações de ilhas, né, de organismos em ilhas, que a gente chama, então, de síndrome insular, ou síndrome de ilhas. Né? Então, a gente tem aqui alguns desenhos para exemplificar a síndrome insular, com bichos maravilhosos, rodentes, naturalmente. Né? E você tem muitos dos melhores exemplos de síndrome insular são com mamíferos, e muitos deles com pequenos mamíferos. Então, o que uma população de uma ilha tem de diferente em relação à população de uma área continental, de uma área muito maior, não isolada, né? Não isolada por água, etc. Em primeiro lugar, obviamente, dispersão reduzida para bichos terrestres. Então, especialmente para bichos terrestres não voadores. Né? Então, para bichos terrestres não voadores, é muito difícil, normalmente, você atravessar a água, né? E a dispersão, portanto, é reduzida ou praticamente nula em alguns casos. Alguns bichos terrestres são ótimos nadadores, elefantes, por exemplo, são ótimos nadadores, né? Hipopótamo não se fala, mas agora, para a maioria dos bichos terrestres, a dispersão se torna infrequente ou mesmo nula. Então, deixa de haver dispersão para fora daquela população. Por mais alta que ela esteja, não vai haver dispersão para fora daquela população, porque os bichos não podem cruzar água. Você vai ter também altas taxas de sobrevivência, porque tipicamente ilhas, por causa de relações espécies-área, que a gente vai ver em biologia da conservação, então, em ilhas, tipicamente, você tem menos espécies de qualquer coisa, né? Então, com isso, o que falta com mais frequência são os níveis tróficos mais altos, porque as populações de níveis tróficos mais baixos não produzem energia suficiente para sustentar níveis tróficos mais altos. Então, o que acontece? Você tem, em ilhas, muitas vezes, você não tem os inimigos naturais daquela espécie. Né? E, com isso, você tem altas taxas de sobrevivência, baixa mortalidade, altas taxas de sobrevivência muito mais altas que no continente. Agora, com isso, dispersão impedida, quer dizer, por mais que a densidade suba, os bichos não podem sair, e altas taxas de sobrevivência, você tem densidades populacionais dos bichos muito maiores do que no continente, é o que a gente chama de compensação de densidade. Né? Então, você tem menos espécies, mas cada espécie é muito mais densa, cada população, então, é caracterizada por densidades populacionais muito maiores do que o continente. Isso aí, então, gera baixas taxas reprodutivas, a gente ainda vai falar de estratégia bionômica, de estratégia RK, coisas assim, numa aula mais à frente, na última aula da minha parte, mas vocês já viram isso antes em algum lugar, então, né, de K-estrategistas e R-estrategistas, então, bichos nessas situações de populações muito densas, grande competição intraespecífica, etc., eles são selecionados por uma síndrome muito mais K, então tem essa longevidade maior, sobrevivência maior e tem taxas reprodutivas muito mais baixas. Então, bichos de ilha normalmente têm taxas reprodutivas, reproduzem com menos frequência e frequentemente têm ninhadas menores do que bichos da mesma espécie numa população do continente, tá? As taxas reprodutivas são mais baixas. E tudo isso vai gerar, para esses bichos pequenos, que são, naturalmente, a maior parte dos casos, um maior tamanho corporal, chamado gigantismo insular. Então, porque você tem essa estratégia mais K, você, na verdade, está tirando a energia da reprodução, essa energia que não é gasta na energia,
é gasta no crescimento. Então, os bichos alcançam tamanhos corporais bem maiores. Então, tipicamente, os bichos pequenos em ilhas, eles se tornam bem maiores. É interessante pensar, e a gente pode falar um pouco sobre isso na discussão, se vocês quiserem, é muito interessante você pensar que em ilhas os bichos grandes se tornam pequenos. Tá? Então, todos os casos que você teve elefantes em ilhas, hipopótamos em ilhas, eles rinocerontes, etc., eles se tornam muito menores em ilhas, mas os bichos pequenos se tornam grandes. Por que isso? Mas isso, o outro lado, quer dizer, o nanismo insular, por que os bichos grandes se tornam pequenos, a gente vai ver em outra ocasião. Mas é interessante você pensar que é um fenômeno populacional, sim, de estratégia evolutiva de populações isoladas, né? Essas características todas demográficas peculiares de populações em ilhas que a gente chama, então, de síndrome insular, tá? Eu mostrei para vocês. Bom, então, acho que hoje é isso. E as mensagens para levar para casa que a gente tem, então, dessa aula são áreas de vida são individuais e parte delas pode ser defendida, que são os territórios. Essa é a nossa primeira mensagem. A segunda mensagem é indivíduos dispersam, populações migram, tá certo? Dispersão é um fenômeno individual, migração é um fenômeno populacional. E a terceira mensagem para levar para casa é metapopulações são conjuntos de populações conectadas por indivíduos que se dispersam entre elas. Então, isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigado.